Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar. Abra sua Bíblia, fácil hoje. Ninguém vai se perder. Fácil de abrir. Abra em Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis 12, uma história conhecida. Hoje a gente vai refletir um pouquinho, e a gente não vai ficar aí em Gênesis 12, mas a gente vai caminhar um pouquinho aí no livro de Gênesis, na história de Abraão. Abraão é uma das histórias bíblicas que muito me encantam, porque depois de tudo, ao longo de toda a vida dele, então ele foi conhecido como o pai da fé. Mas tudo começa em Gênesis 12, o verso 1 ao 4. Tudo começou a mudar na vida de Abraão a partir desse momento. Não foi no nascimento dele, não foi quando ele era um adolescente, mas foi quando ele tinha 75 anos de idade. Então tudo começa a mudar na vida desse homem. Como contexto histórico, o lugar onde ele morava, Abraão é de uma família que adorava muitos deuses. Ele não nasceu numa família cristã, ele não era alguém que frequentava a escola bíblica dominical, ele era alguém que não conhecia, já tinha ouvido falar do Deus desconhecido. E então um dia, o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Note que mostrarei está no futuro, mas o saia é nesse momento, é imediato. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. Olha, Deus falou isso lá e hoje você está ouvindo falar da história dele. Tornou famoso ou não? Sim. E você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E aí o texto diz: partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor. É só a parte A desse versículo. É interessante que tudo começa para esse homem com 75 anos de idade. Eu não sei com quantos anos tudo começou para você. Pode ser que tenha começado como eu, antes mesmo de eu nascer, e depois vem a confirmação através do crescimento dentro da casa do Senhor. Pode ser que tenha sido na adolescência. Pode ser que tudo começou para você na semana passada. Pode ser que tudo só vá começar para você hoje à noite. O certo é que, assim como na vida de Abraão, tudo só começa para nós quando nós começamos a obedecer ao Senhor. Então a primeira lição para nós nessa noite é: decida viver segundo os conceitos e os valores de Deus. Abraão ainda com 75 anos de idade, ele decidiu mudar de vida, mudar até mesmo os seus conceitos e valores. O que é isso? Aquilo que ele conhecia, aquilo que ele havia aprendido dentro da sua casa, dentro da sua família, e então ele decidiu: eu vou seguir esse Deus desconhecido. Ele não conhecia Deus.
mas ele decidiu atender ao chamado de Deus. Então guarde, primeira lição, decida viver segundo os conceitos e valores de Deus. E o principal deles é obedeça. Primeira coisa que Abrão faz é obedecer. E aí a história segue, o tempo passa, ele decidiu realmente obedecer ao Senhor, ele sai da sua casa, um monte de coisas vão acontecer na vida de Abrão, muita coisa, mas note que ele tinha uma promessa: farei de você um grande povo e vou te abençoar. Gênesis 15, verso 2, avança umas páginas aí. O interessante é que nessa caminhada, embora ele tenha aceitado, eu vou sair agora, eu não sei para onde eu vou, mas eu vou, porque o Deus desconhecido, até então desconhecido, está mandando. A história segue, Abraão, ele passa até algumas experiências com Deus. Ele começa a crescer na graça, no conhecimento. Ele começa a reconhecer quem é o Deus desconhecido. O interessante é que mesmo ouvindo de novo, ouvindo novamente as promessas que o Senhor tinha para ele, de fazer dele uma grande nação, havia um problema na vida de Abrão. Ele não tinha filhos. E para a cultura dele, ter filho era algo essencial. Para quem que ele ia deixar a herança? A lei daquela época dizia que se ele não tivesse filho, a herança ia para o servo, aquele que estava mais próximo dele. Então ele não tinha para quem deixar. Deus já o havia abençoado. Nesse tempo, Abrão já era um homem rico. Ele saiu da sua casa, ele obedeceu a Deus. E a promessa de Deus para ele é: olha, eu vou te abençoar. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Mas eu vou fazer de você uma grande nação. E Abraão estava pensando: vai fazer de mim uma grande nação? Como é que isso vai acontecer? 75 anos, eu estou envelhecendo, eu já não sou mais um menino de 20 anos, Sarai também não. Como é que tudo isso vai acontecer? E assim como é na nossa vida, porque eu acredito que você seja como eu, vez por outra, e como nós, todos os pastores, vez por outra, mesmo com todas as promessas do Senhor, a gente começa a pensar assim: será mesmo, Senhor? Só eu que penso assim, será? Será mesmo, Senhor, que o Senhor vai fazer isso? Será mesmo que o milagre vai chegar? O Senhor prometeu. Eu até acredito que o Senhor prometeu. A verdade é que aí em Gênesis 15, 2 a 6, a fé de Abraão, ela dá uma diminuída. Talvez como a minha, talvez como a sua. Pode ser que você já tenha decidido sair da sua casa, da sua parentela, já tenha decidido obedecer ao Senhor, mas vive hoje, ou tem vivido um momento de uma fé diminuída. O texto diz aqui, 2 a 6, que diz assim: Abrão perguntou: ó soberano Senhor, porque Deus novamente no verso anterior está dizendo para ele: Abraão, eu vou te dar filhos, você vai ter filho. E aí ele fala: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência.
Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Pode ser que a promessa, aos seus olhos, pareça impossível. Mas o Deus de promessa, que prometeu a Abraão, nessa noite, reitera a você a promessa que um dia foi feita a você. Ele não mudou a palavra dele, porque ele não muda. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Porque o tempo de Deus, ao contrário do meu e do seu, é perfeito. Deus não tarda e Ele nunca falha. Ele nunca falhou e Ele jamais vai falhar. Como homens nós falhamos, mas Deus, que é perfeito, é fiel para cumprir a palavra dita a cada um de vocês. Deus tinha dado uma promessa para Abraão. Ele não ia falhar com ele, assim como ele não vai falhar conosco. Então, ele continua dizendo, a segunda lição para nós hoje, a promessa de Deus para a nossa vida, o Senhor renova. E assim como fez com Abraão no Antigo Testamento, Ele continua sendo Deus para cumprir agora, nesse tempo, no meu e no seu tempo. Sabe, querido, na caminhada cristã, nunca foi promessa do Senhor que a gente iria caminhar uma vida legal, tudo de boa. Como diz a minha filha, mãe, eu estou de boa. Estou de boa. Na caminhada cristã, não é dessa forma. O próprio Jesus nos afirma, olha, no mundo tereis que passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e comigo vocês serão mais do que vencedores. A história continua, e finalmente, quando tudo dizia não, o milagre chegou, Isaac chegou, a alegria chegou. 1 ano depois, 2 anos depois, 3 anos depois, não. 25 anos depois, 75 anos ele recebe a promessa, 100 anos ele recebe o milagre. Demorou 25 anos. Sabe o que acontece conosco? É que nós recebemos a promessa. E como nós vivemos uma era de digital, uma era de fast food, já viu, ninguém gosta mais de restaurante à la carte. Todo mundo quer o self-service. Eu chego, já passo lá, pego tudo que eu quero, sento e como. Então a gente não quer mais o à la carte. Você tem que chegar, você vai sentar, você tem que olhar o menu. Olhar lá, escolher, e aí eles vão preparar. Demora, gente, demora. Mas sabe qual é a diferença do self-service para o à la carte? É que o à la carte é elaborado, é preparado. E quando chega, está quentinho. Igual mineiro gosta, que mineiro gosta de comida quente. Meu marido é campinense, e meu marido espera a minha comida esfriar quando eu faço em casa. Porque eu sou mineira, eu gosto de comida quente. Então, já viu? Todo mundo gosta de comer em cozinha mineira, porque os negócios estão borbulhando lá, Comida quente, mineiro gosta de comida quente. E sabe o que acontece com a promessa? É à la carte. Ela vem, ela é preparada, ela é elaborada. Não é o self-service que está lá, todo mundo já passou, já remexeu, já mexeu aquele negócio. Eu gosto de ir no self-service, 11 horas da manhã. 12:30 não serve para mim. Aquela comida, gente, já está até babada, desculpa aí, porque já passou tanta gente respirando em cima dela, as folhinhas de alface já estão até murchas. E sabe o que acontece? O Deus nosso, que é perfeito, Ele não vai trazer nada murcho para mim, para você.
a minha e a sua promessa, ela não vai vir de qualquer jeito. Ela é elaborada. Se possível for, Ele vai trazer, né, num richô, lá com foguinho embaixo, para quando você destampar, a fumacinha está saindo, fresquinho. Porque o nosso Deus é Deus de perfeição. Não importa o tempo, foram 25 anos aguardando o milagre, mas o Senhor havia feito uma aliança com Abrão. Havia dito para ele: ei, você vai ser pai das nações. Eu vou fazer de você uma grande nação. Sai para fora, olha o céu, conta as estrelas. É possível contar? Não é possível contar. Então, deixa eu dizer para você, uma lição que a gente aprende aqui: o milagre sempre chega. Vai acontecer. Você tem milagre? Amém? Vai acontecer. Tem um louvor do Nani Azevedo que ele canta: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Não vou morrer sem vislumbrar aquilo que Deus prometeu, porque Ele é Deus de palavra e é Deus de promessa. Milagre de Abraão, agora corre. Ele vê o milagre correndo para lá, correndo para cá, e ele vê o milagre saltando, e ele vê o milagre dele sorrindo, e ele começa a ver aquele menino crescendo. Mas acontece uma coisa no coração de Abraão. Durante esse período, então, que ele vê, ele recebeu o milagre, mas agora ele vê o milagre circulando para lá e para cá. Mas Abraão parou de subir ao monte para sacrificar ao Senhor. O milagre chegou, mas eu me acomodei. Muitas vezes na nossa caminhada cristã e também na nossa caminhada ministerial, isso acontece conosco. A gente vê o nosso milagre, o milagre aconteceu. Eu orei, eu estudei, enfim, chegou o tempo. Me tornei pastor, ou me tornei um líder, me tornei um pastor, me tornei um ministro, me tornei um obreiro. Legal, o milagre chegou na minha vida. Deus me deu uma promessa que eu ia servir na casa dele. Uau, que bom, a promessa se cumpriu na minha vida. A vitória está lá. Mas então, quando Deus olha para Abraão, ele começa a perceber que os seus olhos, a sua mente e o seu coração estão mais preocupados com o menino, com o milagre, do que com o Deus do milagre. Nós vivemos hoje um tempo onde muitos estão atrás do milagre e não do Deus do milagre. Acontece que quem fez tudo mudar na vida de Abraão não foi o milagre, mas foi o Deus do milagre. Foi o Deus do milagre que disse: sai da tua terra e eu vou te abençoar. Não é o milagre que me abençoa, mas é Deus quem nos abençoa a conquistar o milagre. Quando isso começa a ser invertido, as coisas começam a não funcionar como deveriam na nossa vida. Eu me lembro que depois de orar, como eu já contei aqui, que a minha filha é um milagre. Um dia, um dos treinadores que treinou a mim e o meu marido lá da UDF, eles perguntaram, antes da gente ser levantado como coordenadores, aí ele olhou, ela, na verdade, a esposa dele olhou para mim e disse assim: bom, Lu, agora você está grávida. O que é que você vai fazer quando a Manu nascer? Eu estava num seminário Vereda já, grávida, eu devia estar quase nos últimos meses. E ela disse assim: como você vai fazer quando a Manu nascer? Eu só virei para ela, olhei para ela e disse assim: vou fazer o quê?
a minha filha vem como bênção, não como maldição da minha vida. Eu vou continuar vindo para os seminários do mesmo jeito. Se eu puder trazê-la, ela vem. Se eu não puder trazê-la, ela vai ficar com alguém. Meus pais não moravam aqui. E a minha filha nasceu, 15 dias depois eu estava lá onde a Fabi morava, preparando o jantar dos namorados da 8ª igreja. 15 dias. Ela era nenenzinha, lembra isso, Fabi? No carrinho. Lá embaixo no salão de festa. Sabe por quê? O seu milagre vem para ser bênção na sua vida, não para atrapalhar os propósitos que Deus tem para você. E aí, querido, seu milagre pode ser casa, pode ser carro, pode ser salvação, pode ser um monte de coisa. Porque algumas pessoas pegam a bênção e transformam em maldição. Tem gente que ora tanto para o marido vir para a igreja, quando o marido vem que começa a trabalhar na casa do Senhor, ele quer que o marido saia. Você não orou? Deus deu um milagre. Mas você pega o milagre e pode transformar em bênção. Quando Deus olha toda essa situação, e talvez você nunca olhou para esse texto dessa forma, porque a gente sempre olha Abraão aqui, quando Deus prova a Abraão de uma forma diferente. Não porque os olhos dele estão afastados, mas se Deus o provou, eu entendo que Deus tinha um propósito quanto a isso. Ele percebeu que Abraão poderia se perder, porque ele estava tão contente com o milagre, que ele estava deixando o Deus do milagre de lado. E sabe, a gente canta, tem ciúmes de mim. Deus é ciumento. Ele não divide a glória dele. Ele te abençoa, mas não é para a bênção ser superior ao abençoador. O abençoador é ele. E aí, o que acontece? Deus então prova a Abraão. Esse texto está lá, vamos lá? Gênesis 22. A gente não vai ler todo o texto. E aí o texto fala, no verso 1, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Novamente, Deus faz a mesma coisa que ele fez lá no início. Lá em Gênesis 12, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar onde eu te mostrarei. Aqui ele está dizendo, olha, pega teu filho, pega Isaque, vai lá no monte, na região ali de Moriá, e sacrifique no monte que eu vou te indicar. Ele não sabia qual monte era. Ele sabia o que ele ia fazer lá, que era sacrificar seu único filho, o menino. Como seria para você sacrificar o seu milagre? Sacrificar o nosso milagre. E aqui não quer dizer que Deus vai pedir para você matá-lo, mas sacrificar o seu milagre significa você trazê-lo ao altar e você dizer, ei Senhor, o Senhor me deu, eu estou devolvendo para o Senhor. Isso é sacrificar o milagre. Isso é sacrificar o milagre. É quando você sacrificar o milagre, é quando você é abençoado, você está desempregado há 6 meses. Aí Deus te dá um milagre de um trabalho. E aí quando você recebe o primeiro salário, você ficou 6 meses sem salário. Você recebe o primeiro salário, você chega no altar e você entrega. Isso é sacrificar o milagre. Deus me deu, estou devolvendo para o Senhor. Sacrificar o milagre. Será que nós temos caminhado como Abraão e sacrificado nosso milagre? Como é que a gente tem, o que é que a gente tem feito com os milagres que nós temos recebido?
nós temos tomado posse, e aí passado a adorar o milagre, ao invés de adorar o Deus do milagre. A verdade é que Abraão nos ensina a maior de todas as lições. Bom, ele me deu, é dele, para ele, tudo é dele, eu vou lá. Eu vou levar, eu não sei o que vai acontecer. Ele me deu um filho, ele pode me dar outro, né? A vida de Jó não levou tudo, os bens, riquezas, os filhos, e depois não deu de volta? Outros filhos, outros bens. Aconteceu. A história de Jó é muito mais antiga que a de Abraão. E então, lá vai Abraão, caminhando. Imagine a angústia daquele homem, caminhando para a região de Moriá. Foram alguns dias de caminhada. Eu acredito que durante a caminhada, Abraão nunca orou tanto quanto ele orou naquele dia. A verdade é que nós temos uma quarta lição aqui. Nem sempre as nossas provações vêm do diabo. A gente dá crédito demais para o diabo. Ele não tem tanta moral assim, não. Ele faz algumas coisas com a permissão de Deus. Mas o certo é que nem sempre as nossas provações vêm dele. Deus também nos prova, a fim de nos fazer voltar os olhos, a mente e o coração para ele. Como eu disse, ele não divide a glória dele. Foi assim com Abraão. Muitas vezes é assim conosco. O texto termina com Abraão colocando o filho, preparando o altar, colocando o filho ali. E então, quando ele levanta o cutelo para ferir o menino, uma voz do céu diz: Abraão, não machuque o menino. Não é para você destruir o seu milagre. Não é para você fazer nada com ele. Eu te dei para ser bênção na sua vida. E agora eu sei que o seu coração está totalmente voltado para mim. O que Deus nos chama, chama a mim e chama a você, é para o nosso coração estar totalmente voltado para Deus. Deus tem milagre. Eu sei que se eu fosse perguntar a cada um de vocês, tem tantas bênçãos para contar, tanto milagre, quanta coisa Deus tem feito na sua vida. Mas onde é que estão os nossos olhos? Eu chamo a sua atenção nessa noite, para que os seus olhos estejam no Senhor. Pode ser que haja situações, pessoas, tirando seu foco, fazendo com que você olhe para aquilo que já está aí. Mas Deus te chama para olhar para a palavra dEle, para a declaração que um dia Ele fez para você, para a promessa que um dia Ele fez para você. Há muita gente que um dia ouviu o chamado do Senhor para a sua vida. O chamado para ser um pastor, o chamado para ser um missionário, o chamado para ser um líder na casa do Senhor. Mas tem preferido olhar para outras coisas, mas não olhar para o convite do Senhor. Pode ser que você esteja resistindo ao chamado de Deus para seguir a Ele, para servir a Ele na sua totalidade, como Abraão. É interessante que Abraão já tinha deixado a casa dele e ele saiu às cegas. Ele não sabia o que ia acontecer, ele não sabia para onde ia, mas ele foi. E mesmo diante da maior prova da vida dele, que era entregar o único filho, ele novamente obedece. Ele novamente vai. Então a quinta e a última lição para nós hoje é um retorno à primeira lição. A obediência a Deus nos faz viver uma vida de milagres e de cumprimento de promessas na nossa vida. Escolha obedecer. Quando eu pensei, e é claro que esse texto é extremamente rico, tem
inúmeras lições, e a história de Abraão traz inúmeras lições para a nossa vida. Mas o certo é que na nossa caminhada nós vamos enfrentar grandes desafios. Mas o meu desafio para você é que você não desvie do chamado que o Senhor tem feito para você. E você pode falar assim: ah, mas eu não tenho chamado de nada não. Você tem sim. Você foi chamado para ser filho de Deus, eleito, nação santa, sacerdócio real, um povo separado. Você foi chamado e comissionado a propagar daquilo que você tem recebido. Esse chamado não é específico para a minha vida. Esse chamado é para todos aqueles que um dia disseram: eu reconheço o Senhor como meu único, como suficiente Salvador da minha vida, e eu decido seguir a Ele em todo o tempo, todos os dias da minha vida. Se algum dia você fez essa oração, esse chamado é para você. E eu vou terminar com um louvor. E esse louvor é especial para mim, porque cada vez que eu me sinto desesperançada, ou talvez não seja essa a palavra, talvez a palavra seja cansada, e dizendo assim: Senhor, é mesmo? É isso que o Senhor quer mesmo? Mas olha, eu estou cansada. Eu estou a fim de só chegar na igreja, sentar e só ser que nem que nem o pastor falou de manhã, as sanguessugas, dadá. Porque de vez em quando a gente bate aquela vontade de dizer assim: eu só quero sentar, só quero receber. Então, mas aí o Senhor novamente me faz lembrar: olha, um dia eu chamei você, um dia eu separei você. Na verdade, antes mesmo de eu nascer, o Senhor disse o que é que eu viria fazer. Porque eu sou fruto de uma profecia para minha mãe. E o Senhor disse: olha, no prazo de 1 ano eu vou te dar um filho, mas não vai ficar com você por muito tempo. E minha mãe achava que o muito tempo é porque eu ia morrer. Mas aí não era morrer. É porque o milagre dela tinha que ser sacrificado ao Senhor. E aí com 17 anos eu saí de casa e eu não voltei. Mas eu vou lá almoçar, como eu fui hoje, no domingo, que isso é bom. Mas 17 anos, então o milagre foi sacrificado e precisou sair de casa para crescer, para poder cumprir o propósito que Deus tinha. Então, em homenagem aos meus colegas de ministério, e em homenagem a vocês também, a igreja, eu queria que você pensasse que você tem um chamado do Senhor. Você foi chamado por Ele. E eu vou fazer a capela, porque com playback é fácil, então vai ser a capela. Eu tenho playback, mas eu não senti no coração de fazer com playback. Eu quero fazer a capela. Você lembra quando foi que o Senhor o separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem para onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, por quê? Você lembra quando foi que o Senhor o separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e lhe encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem para onde vão.
Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, por quê? A palavra nos dá a resposta. Você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém. E amar e andar como meu filho andou. E amar com genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra, me acharás e aprovado serás. Você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém. Isso é para mim e é para você. Se você quer ser como um Abraão, ser cheio de fé, você precisa ser aprovado pelo Senhor e andar como meu filho andou e amar com genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra, me acharás e aprovado será. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Estenda suas mãos. Pai, nós queremos te dar graça, te agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez nessa noite, Senhor. Que o Senhor estenda as tuas mãos sobre a tua igreja e que a graça do Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja em nossos corações, hoje e para todo sempre. Que você diga amém. Você pode vir cumprimentar os pastores. Boa semana, semana de vitória para você.